Opa pessoal, hoje esse vídeo, né, tem como objetivo ilustrar o manual de manejo da urso cinzenta aqui no estado de São Paulo, e a gente pode estar abrangendo a região sudeste, né, boa parte da região sudeste também com o manual, né. Quem ainda não tem acesso, né, o link vai estar ou embaixo na descrição ou em anexo junto com os vídeos. Então se baseia no seguinte: muita gente fala que é o segredo de ter sucesso com a tiúba, principalmente aqui no estado de São Paulo, é a porosidade da caixa. A madeira, essa madeira deve ser uma madeira muito porosa, e aqui, pelo menos na minha região, eu só encontro pinos com essas características, que é o que eu considero perfeito. Aqui a gente mantém uma parede de pinos máxima de 2 centímetros, que é o que a gente tem aqui. Aqui a caixa está sendo preparada também para uma divisão que vai ocorrer agora aqui no Meliponário Oasis, e eu decidi fazer esse vídeo justamente por isso, né? Então uma madeira de 2 centímetros de pinos. Por quê? Porque a urso cinzenta é uma abelha do cerrado, né? Do cerrado brasileiro, e esse, né, ocorria cerca de 45% do território paulista era cerrado, um cerrado original, que nas décadas de 70 foi extinto pela monocultura, pecuária, até pela facilidade de se desmatar o cerrado, né? Então, voltando à caixa, ela deve ser fina e porosa para poder retirar toda a umidade interna produzida, tanto pela desidratação do xarope, quanto pela desidratação do néctar trazido pelas abelhas, né? A gente sabe que a umidade do mel de abelha sem ferrão gira em torno dos 30% a 35%. Então, se a gente faz um alimento, que também é um segredo para o sucesso da urso cinzenta, é um alimento muito líquido, né, muito hidratado, a gente vai estar aumentando o nível de água aqui dentro, o que vai estar favorecendo a umidade do enxame, e com maior fermentação da lixeira das abelhas, das fezes das abelhas, esse enxame vai ser mais atraente ao forídeo. Por esse motivo, muita gente acaba perdendo uruçu cinzenta aqui no estado de São Paulo, principalmente na região, nas estações de chuva, né? Na época das chuvas, essa umidade aumenta, e se a caixa não tem porosidade suficiente para que seja expelida essa água, a abelha vai fermentar e vai atrair forídeo aqui dentro. Então, a gente tem que fornecer um alimento com proporção de 2 vezes de açúcar para 1 de água. Eu aqui utilizo água filtrada, né, na composição, e utilizo melissa, algumas 2, 3 folhinhas de melissa, né, ou erva cidreira, para estar fazendo o xarope e aromatizando ele. Isso facilita na hora de alimentar externo. Quando a gente quiser alimentar externo, as abelhas, através desse aroma, vão conseguir encontrar com maior facilidade. Então, basicamente isso. Como é que a gente vai fazer agora a preparação dessa caixa para a divisão? Eu pelo menos faço dessa forma. Aqui eu tenho uma barra de cera, né? Uma barra de cera apícola. Eu gosto de usar cera bruta e não alveolada, porque muitas vezes, ao alveolar a cera, o apicultor às vezes ocorre de adicionar materiais para que não colhe a cera bruta na forma. Então eu gosto de estar utilizando a cera bruta dessa maneira. Eu uso um descascador de legumes, aqueço com maçarico essa cera, né? Ela vai estar... Isso faz com que ela fique mais macia, e aí eu posso vir e tirar lâminas dessa cera a fim de fornecer para as abelhas. Eu não monto cúpula na urso cinzenta, eu não monto cúpula. Eu lamino a cera dessa maneira, coloco em uma das extremidades da caixa, e elas, através da facilidade em manipular essa cera, vão estar buscando ela assim que necessário, né? Dessa forma, tá feito a preparação da caixa para que ela venha a ser dividida. Um alimento de hidratação de proporção 2 vezes açúcar para 1 de água. Isso faz com que ele fique mais denso, gerando um nível de umidade interna baixo, facilitando também a produção do mel, né? Elas vão manipular esse xarope e trazer ele para
para a viscosidade ideal do mel, né, dentro desse enxame, e isso vai facilitar o trabalho delas. Ao contrário, se a gente colocasse 1 para 1, como é o mais comum de se utilizar em outras abelhas, ela teria que desidratar uma quantidade muito maior para poder estar sendo utilizado. Então, a ideia basicamente é essa, de facilitar e evitar que os forídeos apareçam, porque a única coisa que vai atrair o forídeo para dentro dessa caixa é uma umidade elevada, e essa umidade elevada fermenta a lixeira, torna a caixa mais atraente aos forídeos. Então o segredo é esse, uma caixa fina de pinos, isso não faz com que ocorra problemas no inverno. As urussu cinzenta são super adaptadas ao frio, elas são uma abelha de todo o cerrado brasileiro. Elas não ocorrem em São Paulo hoje pela falta de habitat natural, um cerrado primário, porque o cerrado primário paulista foi totalmente extinto. E o que sobrou de cerrado original, que seria esse cerrado primário, não é suficiente para comportar, né, enxames que se mantenham sadios por muito tempo, porque poucos enxames em uma área pequena faz com que a consanguinidade acabe tornando as abelhas estéreis. Então, é basicamente isso. Aqui foi feito o vídeo, ficou um pouquinho longo porque é muito técnica essa parte realmente porque uma coisa é ligada à outra, né? A umidade é que traz todos os problemas para as urussu cinzenta. Adiciono também um bombom de pólen convencional dentro da caixa. Coloco um módulo, mais um módulo, porque como as urussu cinzentas são muito populosas, geralmente eu faço divisões populosas, né? Eu já deixo com o segundo módulo para facilitar esse manejo, até porque elas não atraem forídeo, então eu não preciso me preocupar, né, com o espaço grande que vai estar aqui dentro, mas isso facilita para já deixar o pote definitivo de alimento, eu já deixo com bombom de pólen com alimento, porque se a gente deixar a abelha sem alimento de um dia para o outro, muitas vezes, se o dia estiver muito quente, desidrata e mata as operárias. Então, dessa maneira, a gente vai seguindo aqui o processo de divisão desse enxame e preparação da caixa. Como a caixa vai estar com o segundo módulo já colocado, para deixar ela no tamanho definitivo, eu adiciono uma fita crepe para que as frestas fiquem vedadas, a fim de facilitar a inspeção sem que fique abrindo, para que a gente possa estar vendo se formou rainha, se não formou. É adicionado um plástico transparente. Aqui eu não uso acetato, eu uso aquele tecido plástico utilizado para forrar mesa. Eu utilizo ele é mais barato e faz muito bem a função. E está pronta a caixa. Como eu disse antes, a umidade é a maior inimiga das urussus cinzentas. O maior erro das pessoas geralmente se dá quando adquirem enxames, né, trazidos de outras regiões, pegam esses enxames e colocam em caixas muito grossas. Então, não precisa de mais que isso. É uma caixinha de 2 centímetros com 23 por 23 de tamanho. Então, a altura aqui é de 20 por 23 por 23. Então, é basicamente isso, está pronta e agora a gente segue para a divisão com ela. Feita a divisão, agora a gente parte para as campeiras, né? Colher as campeiras, todas polidas aí, iniciando já o trabalho de organização. Podem reparar que elas já iniciam começam a consumir o alimento desde o princípio, com bombom de pólen ali também. E é isso. Como eu disse, tem um vídeo explicando o passo a passo da própria divisão. Então esse é mais para ilustrar realmente o manual de manejo da urussu cinzenta no estado de São Paulo e alertar para os problemas, né? Para o pessoal ver que realmente não tem nenhum mistério.